Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês algumas orientações sobre o PET 2 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, da semana 4. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 4 desse PET, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a leitura dessa charge aqui. Tá dizendo o seguinte: duas pessoas aqui estão conversando, né? Observe que uma delas, né, o homem está com o celular na mão e a outra personagem, né, a mulher, está com uma cara de insatisfeita. Aí o personagem que está com o celular fala o seguinte: se você não se incomodar, vou checar meus e-mails, comentar um negócio no Facebook, mandar um SMS, atualizar meu blog e dar uma tweetada enquanto tratamos do nosso assunto, ok? Nessa tira, então, nessa charge, nesse texto aí, é feita uma crítica a um comportamento habitual da sociedade contemporânea. Qual que é a crítica que está sendo feita aqui? Para você explicar, para você dar a sua resposta, é só você explicar o que você está vendo aqui nessa tirinha, nesse texto. Você está vendo que tem duas pessoas no mundo real interagindo, só que uma delas, em vez de dar atenção para a pessoa que está na frente dela, fica o tempo todo aqui no celular, interagindo no celular, mandando e-mail, escrevendo coisa no Facebook, mandando mensagem de celular, mandando mensagem de SMS, atualizando o blog, dando uma tweetada. Então, o que está acontecendo aqui? Qual que é o problema? A crítica é feita a um problema que acontece na sociedade atual. Qual que é esse problema? O problema é que as pessoas estão tão viciadas em interagir em redes sociais que elas estão parando, estão comprometendo a interação na vida real. Então a crítica que está sendo feita é esse problema. É só você explicar qual que é o problema que está acontecendo agora, que está acontecendo atualmente na sociedade, que foi retratado aqui nessa tirinha, que aí você vai saber o que a tirinha está criticando. Né? Porque se você identificar qual que é o problema que está acontecendo na sociedade atual, você vai conseguir explicar qual que é a crítica que a tirinha está fazendo. A crítica que ela está fazendo é esse problema das pessoas estarem focadas mais nas redes sociais, interagir nas redes sociais e deixando de lado, comprometendo as interações na vida real. Agora, na atividade 2, essa questão aqui de múltipla escolha, eu vou explicar ela para vocês verem qual dessas alternativas aí que vocês têm que marcar. O texto está falando assim, ó: nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição. Qual que é a jura de amor que a gente faz diante de Deus? Está se referindo ao casamento, né? E essa jura de amor é quebrada pelo quê? Por traições, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação. Então esse texto aqui, o locutor, a pessoa que fez esse texto, está comentando uma reportagem que ela leu. Então isso aqui é uma carta de leitor, é a carta de um leitor. Então ele escreveu essa carta aqui, dando a opinião dele sobre uma reportagem que ele leu, né, em alguma edição anterior dessa publicação aqui, pode ser uma revista ou um jornal. Então ele fala que ele achou bastante interessante a reportagem sobre a separação. Mas, quando ele coloca essa palavra mas, significa que ele vai introduzir um fator em oposição ao que ele disse anteriormente. Anteriormente, ele colocou um fator positivo, que ele achou interessante a reportagem sobre separação. Quando ele colocou o mas, a gente vai subentender que logo em seguida ele vai colocar um defeito, uma coisa negativa com relação a essa reportagem. Porque o mas, ele estabelece uma relação de oposição entre termos, tá certo, gente? Então, primeiro ele falou, né, que ele acha interessante, ele gostou, ele achou interessante a reportagem sobre separação, mas teve um problema. E aí o restante do texto ele vai falar qual que foi esse problema que ele viu nessa reportagem que ele leu. Então ele fala: mas acho que os advogados consultados, por sua competência, né, com certeza, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Então aqui ele fala só um pouquinho sobre o conteúdo que teve lá naquela reportagem. Ele não faz nenhuma síntese, ele não resume todo o conteúdo que tinha lá naquela reportagem que ele leu, não. Ele fala só um pouquinho sobre ela, né? Então,
O que foi o problema que ele identificou aqui nessa reportagem que ele leu? É que os advogados que foram consultados, então a reportagem trouxe opiniões, né, sobre... trouxe opiniões de advogados competentes com relação a esse tema da separação. Só que esses advogados parecem que eram acostumados a tratar de grandes separações, ou seja, de pessoas que tinham muitos bens para compartilhar. Provavelmente eram advogados de clientes muito ricos. Clientes, inclusive, que tinham obras de arte para serem divididas aí na separação, né? Só que isso aí é uma coisa fora da realidade do brasileiro médio, fora da realidade da maioria da população, da maior parte da população. Quem que tem obras de arte que tem tanto valor que precisam de advogados para haver essa partilha de bens? Só pessoa muito rica, né? Então, o que esse texto está falando? O problema dessa reportagem foi que ela foi direcionada para um público específico, o público de gente rica que se separa, não atingindo, portanto, a maior parte da população, a população média, né? A população geral do Brasil. Mas aqui você vai observar aqui nesse trecho, ele fala da competência dos advogados, mas o texto, a reportagem não dá a entender que o assunto do texto era isso. E esse texto que nós estamos lendo agora, essa carta de leitor, também não fala, ele não foi feito com o objetivo de tratar o assunto da competência dos advogados. Isso é só um detalhe que tem no texto. Mas o foco do texto não é falar sobre a competência dos advogados. E nesse trecho que a gente está lendo também, o foco não foi fazer um resumo, uma síntese da reportagem que foi lida, não. Ele nem falou sobre todo o conteúdo que tinha lá naquela reportagem. Ele colocou só alguns detalhes, por exemplo, esse aqui das obras de artes. Aí ele fala que logo em seguida, esse leitor, o escritor desse texto aqui, dessa carta de leitor, ele vai fazer alguns questionamentos, dando algumas ideias, algumas sugestões que poderiam ser trabalhadas melhor numa próxima reportagem sobre esse mesmo assunto. E vai falar assim, em forma de pergunta, né? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Perceba que ele não faz afirmações, ele faz perguntas, ele faz questionamentos. Então ele está dando ideia. Será que não era melhor dar conselhos mais básicos? Será que não era melhor falar que a pensão dos filhos não tem nada a ver com a separação? Então ele não está dando dicas, ele não está dando conselho, ele não se coloca numa posição de especialista no assunto. Ele só está dando ideias, sugestões para um melhor enfoque numa próxima reportagem sobre esse mesmo assunto, que é a separação. Então ele não está dando dicas, ele está dando sugestões, ele está dando ideias para os editores aí dessa publicação poderem fazer uma reportagem melhor na opinião dele, porque ele acha que conselhos mais básicos seriam mais importantes, seriam mais bem recebidos pelo público leitor desse texto aí, né, desse texto jornalístico. E ele termina falando: acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Essas ideias que ele sugeriu através desses questionamentos aí poderiam se tornar dicas melhores, mais interessantes para o leitor médio. E aí vem essas alternativas aqui, ó. Então, vamos entender o que tá certo e o que tá errado em cada uma delas, né? Tá falando aí na letra A que esse texto que a gente acabou de ler, essa carta do leitor aí, carta de leitor, faz uma síntese do que foi abordado na reportagem. Nesse texto aí, foi feito um resumo da reportagem que o leitor leu, sobre a qual ele está comentando? Eu falei para vocês que não, né? Não foi feita uma síntese. Ele só citou alguns detalhezinhos que foi colocado lá no texto base dele, né? Na reportagem que ele leu para fazer a carta do leitor dele. Na letra B tá falando que nesse texto aí ele discute problemas conjugais que conduzem à separação. No começo do texto ele fala que as pessoas do Brasil se separam por traição, interesses financeiros e sexuais. Mas daí a falar que ele discute esse tema, discutir significa um enfoque mais amplo. Ele teria que falar mais, explicar mais sobre esse quesito. Então ele não discute, ele cita alguns fatores que podem levar à separação, mas ele não discute sobre eles.
Ele não faz nenhuma reflexão mais aprofundada sobre essa questão. Na letra C, tá falando que o texto aborda a importância dos advogados. Esse texto aqui, ele foi feito com o objetivo de falar que os advogados são muito importantes na separação? Realmente aqui ele fala que os advogados que fizeram a consultoria lá na reportagem, eles são advogados de competência, eles foram consultados pela sua competência. Mas esse texto todo aqui, ó, ele, hora nenhuma ele teve o objetivo de ficar exaltando as competências dos advogados, falando que eles são muito importantes na hora da separação. Não, o objetivo desse texto não foi isso. Na letra D, fala que esse texto oferece dicas para orientar as pessoas. Conforme eu expliquei para vocês, o autor dessa carta aqui, dessa carta do leitor, ele não apresentou afirmações sobre o jeito que ele acha que deveria ser feita essa reportagem. Ele apresentou ideias, ele apresentou sugestões, tanto é que ele coloca em forma de pergunta. Ele não oferece dicas, ele não oferece afirmações, ele não se coloca na posição de especialista, ele só dá ideias, sugestões. Então, por causa dessa palavra aqui, ó, dicas para orientar, essa letra D também não está correta, não. E na letra E, ele está falando que esse texto aqui, o autor está rebatendo, ele rebate, ou seja, ele coloca um posicionamento contrário. Ele rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. O enfoque que foi dado à reportagem foi um enfoque de separações com pessoas que têm muitos bens, ou seja, separação de pessoas ricas. O autor dessa carta do leitor, ele não concorda com isso. Ele acha que deveria ter sido feito um enfoque para o leitor médio, para a população geral, não para pessoas ricas, para pessoas de poder aquisitivo médio, né? Que não tem tantos bens de consumo assim. Então, realmente, ele está rebatendo o enfoque dado ao tema. Ele está colocando que o enfoque dado ao tema deveria ser outro. E aí ele apresenta novas ideias. Observe que diferença de ideias e dicas. A dica, ela já está sacramentada. É para fazer isso, eu estou te orientando. As ideias, eu estou te apresentando uma sugestão que você pode ou não seguir. Eu estou te apresentando um questionamento, uma possibilidade de fazer uma nova reflexão. Então, a que seria correta seria essa letra E aqui, tá bom, gente? Continuando aqui, depois a gente tem essa pergunta aqui, ó, sobre o gênero textual reportagem. Sobre esse tipo de texto, esse gênero textual reportagem, qual dessas afirmações aí, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, quais delas estão certas? E conforme você responder isso, você vai marcar uma dessas alternativas aqui, ó. Nessa primeira aqui, vamos ver o que tá certo, o que tá errado, o que é verdadeiro, o que é falso aqui. Então, na número 1, tá falando que a reportagem é um texto expressionista de subjetividade exacerbada. Expressionista e subjetividade significa sentimentos. Então, tá dizendo que a reportagem é um texto que expressa muitos sentimentos, é um texto emocional, emotivo, exagerado, porque exacerbada, né? Na reportagem, vai ter esse exagero de sentimentos? Não. Imagina o seguinte, a reportagem, ele é um texto jornalístico. No texto jornalístico, o enfoque é a objetividade, não a subjetividade. A notícia, a reportagem, né, os textos jornalísticos, eles têm compromisso com o fato, com passar o que aconteceu para o leitor. Então, o objetivo não é mostrar os sentimentos, as sensações sobre aquele fato, e sim mostrar qual é o fato, contar o que aconteceu. Né? Então, por causa dessa palavra subjetividade, que significa sentimento, essa número 1 não está correta. Na número 2, está falando que na reportagem existe a predominância da forma narrativa e humanização do relato. Existem dois tipos principais de textos jornalísticos, que é a notícia e a reportagem. A notícia é o que passa principalmente aí em jornais, como por exemplo o Jornal Nacional. Então imagina uma notícia lá no Jornal Nacional. A reportagem, que é um texto mais longo, mais detalhado, mais explicado, seria um programa que passaria lá vamos colocar no Globo Repórter, por exemplo. Então, o jornal enfoca notícias e um programa como o Fantástico, como o Globo Repórter,
São os que eu estou lembrando aqui, tá, gente? Não tô fazendo propaganda de nenhuma emissora, não, tanto faz. Esses programas enfocariam o gênero textual reportagem, que são textos mais longos. Você pode observar que no Jornal Nacional, fala-se sobre várias notícias, são vários textos colocados lá naquele mesmo programa, aquela mesma edição. Já no Globo Repórter, é o programa inteiro dividido em vários blocos, só que sobre o mesmo tema, o mesmo assunto. De tão grande que é o assunto, né? A reportagem é bem mais extensa, bem mais explicada. Ela coloca o ponto de vista, os enfoques de vários personagens daquele acontecimento. De todo jeito, tanto na notícia quanto na reportagem, conta-se uma certa história. É uma história real, mas conta-se uma história. Os fatos narrados são histórias reais, mas são narrações, são coisas, histórias que aconteceram com as pessoas na vida real, tanto na notícia quanto na reportagem. A diferença é que a notícia, como ela tem que ser mais curta, mais objetiva, porque vai passar várias notícias dentro do mesmo jornal, então essa notícia, ela é mais objetiva, ela vai direto ao ponto, só narra os fatos acontecidos e pronto. Só relata lá o que aconteceu e pronto. Já na reportagem, existe a humanização do relato. O que é a humanização do relato? É contando aquela história do ponto de vista humano, sensibilizando o leitor. Não simplesmente contar que a pessoa, fulano de tal, morreu no acidente, mas a reportagem vai explicar qual foi o contexto que levou aquele fato, os envolvidos, a história de vida daquela pessoa. Por exemplo, uma notícia sobre o Covid-19 vai, por exemplo, falar sobre o aumento dos casos dessa doença no Brasil ou numa determinada região. Isso seria notícia. Então, não vai ficar citando o nome de quem morreu, a lista das pessoas, a história de vida das pessoas que faleceram. Já na reportagem, sim, vai ter esse enfoque também, pode ter esse enfoque também. A reportagem sobre o Covid-19, mais do que mostrar os fatos, os dados sobre o crescimento da doença, vai mostrar o rosto de quem faleceu. Qual foi o processo, por quais hospitais a pessoa passou, os familiares dando seus relatos sobre como que foi o acontecido, né? Quanto tempo que a pessoa ficou no hospital, se eles puderam ou não puderam ir lá visitá-los, se tem mais gente doente na família, qual que era a história de vida daquela pessoa, se ela sofreu, se ela não sofreu, se ela mandou mensagem lá do hospital falando que ia ser entubado ou não ia. Existe a humanização, é a explicação do ponto de vista humano, é mostrando o ser humano não enquanto dado, enquanto fato, enquanto relato, mas sim enquanto pessoa vivenciando o fato. Se você conseguir fazer essa comparação entre um texto que é colocado no Jornal Nacional, por exemplo, e um texto que é colocado no Fantástico ou no Globo Repórter, você vai conseguir ver a diferença do enfoque e do nível de detalhamento e das pessoas, dos personagens que aparecem nesses dois tipos de programa. Você vai conseguir identificar, você vai conseguir entender a diferença entre esses dois gêneros textuais, que é a notícia e a reportagem. De todo jeito, nessa número 2 aqui, é verdadeira, porque na reportagem, existe a predominância da narrativa, que é contar uma história real de forma humanizada. Na número 3, está falando que o texto da reportagem, ele é de natureza impressionista e tem objetividade dos fatos narrados. Isso é verdade, gente. Quando ele fala aqui que o texto da reportagem tem que ser objetivo, é porque ele não vai deixar nada subentendido. Tudo que for contado ali naquele texto tem que ficar claro para o leitor. Não vai ter figura de linguagem, metáfora. Vai ir direto ao ponto. Ele vai explicar exatamente o que ele quer contar. Ele tá contando uma história de forma humanizada, ok, na reportagem, mas tudo tem que ficar claro. Não pode ficar nada com dupla interpretação, duplo sentido. Tudo tem que ser claro, objetivo, para a pessoa que está lendo, que está vendo aquela reportagem, compreender exatamente quais que foram os fatos, o que foi acontecido naquela reportagem. Né? Então essa 3 aqui também é verdadeira. Por enquanto a 2 e a 3 são verdadeiras. Vamos ver se a 4 e a 5 são verdadeiras também ou não. Na 4 está falando que na reportagem existe a predominância da forma descritiva e desumanização do relato. Ué, se eu falei aqui que na 2 existe a humanização do relato, obviamente na 4 não existe a desumanização do relato, pois eu falei que tem humanização, ou tem um ou tem outro, né, gente? Então essa 4 aqui tá errada. Na número 5,
texto literário e alta subjetividade. Eu já falei que não tem subjetividade. Tem objetividade, não pode ficar nada subentendido. Não tem que colocar muitos sentimentos. Lógico que vai ter a parte dos sentimentos nos relatos das pessoas envolvidas. Mas o repórter, o jornalista que está conduzindo a reportagem, não vai expressar os seus sentimentos. Quem está editando, quem está construindo, conduzindo a reportagem é o jornalista. O jornalista não vai apresentar a sua opinião pessoal, as suas emoções sobre o fato, não. Mas os envolvidos, as pessoas que foram entrevistadas, sim, elas podem chorar, elas podem expressar sua revolta, elas podem expressar qualquer sentimento que elas queiram. Só que você tem que analisar o autor do texto. O autor do texto é o jornalista que está conduzindo a reportagem. Ele não vai apresentar subjetividade, não. Nessa número 5 tá falando que a reportagem é um texto literário. Não, ele é um texto jornalístico. Você não vai encontrar uma reportagem num livro desse que a gente pega na biblioteca da escola. A reportagem você vai encontrar numa revista, num jornal ou num programa de televisão, tipo o Globo Repórter, tipo, né, o Fantástico. Portanto, essas 5 aqui também tá errada. A 2 e a 3 é que são as verdadeiras. Onde que tá essa alternativa aqui? Na letra B. E aí vem essa número 4 aqui, gente, também está perguntando sobre as características do gênero reportagem. Na letra A está falando que a reportagem é um texto com comunicação utilizada entre pessoas que mantém algum tipo de relação íntima. Aqui já dá pra gente ver que essa informação é falsa. A reportagem é um texto é um texto impessoal, não importa a relação que o repórter, que o jornalista tem com o leitor, porque na verdade a gente nem se conhece, né? Quando você tá vendo o Jornal Nacional, você conhece? Você tem relação íntima com aquelas pessoas que estão lá apresentando ou com as pessoas que produziram as notícias, as reportagens? Não. Então, não importa, na reportagem não existe relação íntima, relação nenhuma entre os interlocutores, entre quem está escrevendo e quem está lendo a reportagem, não. Então, essa letra A aqui é falsa, ela não está correta. A letra B está falando que a reportagem, o objetivo principal dela é transmitir uma opinião. Isso não é verdadeiro. O repórter, ele conduz a reportagem, ele orienta, ele faz a seleção dos fatos, dos dados que vão ser apresentados ali naquela reportagem, sem colocar a opinião dele. Opiniões de outras pessoas são colocadas, mas a opinião dele não. Só que a parte principal, o objetivo principal não é colocar a opinião das pessoas. A opinião das pessoas é um complemento da reportagem. A reportagem, o objetivo principal dela é mostrar o fato, é falar o que aconteceu. Na letra C tá falando que a reportagem é um texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa. Sim, é verdadeiro. Meios de comunicação de massa, jornal, revista, televisão, isso é verdadeiro. Os textos jornalísticos, como a reportagem, são publicados em meios de comunicação de massa, que é para comunicar para o máximo de gente possível. Então, até aqui tá certa a letra C. Depois fala que a reportagem informa fatos de interesse público. Verdadeiro. Fala aqui também que na letra C que a reportagem tem uma linguagem que deve ser objetiva e clara. Isso é verdadeiro também. Não pode deixar nada subentendido. Não pode deixar nada subentendido. Não pode deixar duplo sentido. Tem que falar as coisas do jeito que elas são. Tem que ser uma linguagem objetiva, clara, de fácil acesso, que todo mundo vai entender, que o leitor vai entender exatamente o fato que aconteceu ali, a questão que foi narrada, que foi falada ali naquela reportagem. C, então, é toda verdadeira, né? Só a termo aqui de eliminação, a letra D tá falando que a linguagem que é usada na reportagem é predominantemente subjetiva. Não, é o contrário disso, é objetiva. Subjetiva é a linguagem do seu interior, é a emoção, é o ponto de vista pessoal. E não é isso que é o foco principal da linguagem da reportagem, não. Que a linguagem da reportagem tem que ser objetiva e clara, conforme está na letra C, que é a resposta verdadeira. Muito bem, façam o PET, entreguem para os seus professores. Deixem um like aqui no vídeo, compartilhem. Para terminar, eu quero deixar um agradecimento aqui para um inscrito, é o Zeredit, não sei se é assim que pronuncia, que ele me deu essa dica para aumentar as visualizações aqui no canal. Ele falou que eu tenho que colocar a tag na descrição. Eu sou youtuber old school, então eu não tenho esses conhecimentos, não. Então, muito obrigada aí, Zeredit. Zeredit, é assim que fala, gente? Não sei como que pronuncia.
Muito obrigada aí por essa dica, tá? Eu tô seguindo aqui. Tô colocando agora as tags nos vídeos do canal, tá? Muito obrigada. Se alguém mais tiver alguma dica, quiser me passar, eu aceito, tá bom? E podem deixar nos comentários, podem deixar na comunidade do canal. Que essa troca é muito importante pra mim. Eu ensinando o que eu sei pra vocês e vocês ensinando o que vocês sabem pra mim. Tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!